serve, eu trabalho com desenvolvimento de aplicativo mobile e aplicações web. Front-end e back-end, basicamente. Boa tarde, meu nome é Lucas, sou desenvolvedor Java, full stack, front-back também, e aplicações para a internet. Legal. Sou Rafael, sou designer de projetos da Bélgica. Sou também designer de projeto vertical X. Bem, sou Rodrigo. Estou participando do projeto BLK, sou UI UX. Legal. Um background de front-end também. Meu nome é Ricardo, sou UX e terceiro central. Meu nome é Davi, eu sou front-end. E é você? Meu nome é Marcelo. Eu sou UX, design, já atuei com desenvolvimento, .NET, front-end, e a rede. Meu nome é Mário, sou designer de serviço e product e estou com sistemas internos. Sou o Gério, agora estou com sistemas internos, acabei de vir lá do departamento. Meu nome é Luciana, eu vou trabalhar no produto infantil. Eu sou o Matheus, UX UI, eu já estou atendendo no Itaú. Danilo, 70% do tempo do UX, os 10 UI e o resto é front. Às vezes começou em front. Sou o Thiago, não designer, eu sou de técnico das quadras do Itaú. Eu sou a Carol, de treinamento e cultura. E vou aprender bastante. Então, gente, eu queria fazer essa pergunta. Eu sei que muita gente aqui já está careca de saber o que é isso, né? O que é design thinking. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham que é, principalmente quem não trabalha com design diretamente. Alguém pode me dar uma definição do que vocês acham que seja design thinking? Faça. Isso para mim. Tem alguém respondendo lá. Ninguém respondeu aqui, estão respondendo lá. Então, gente, resumidamente, né, eu não usei uma definição assim, de livro, nada, que vai ficar bem mais fácil de entender. Design thinking é uma forma de pensar que surgiu na área de design, né? E ajuda a resolver problemas de diversos segmentos. Quando a gente fala de diversos segmentos, é realmente de tudo. Até para a sua vida. Tem um livro chamado... eu estou tentando... Ainda pergunta dele, tá? Deixa no mundo aqui. Então, tem um livro chamado Design... É verdade. Design da vida, design de vida, alguma coisa assim, em que o autor ele usa conceitos de design thinking para as pessoas a encontrar alguns propósitos, principalmente relacionados à área profissional. Então, são formas de pensar realmente, formas de encontrar soluções para problemas de diversos segmentos. E não necessariamente só para produto, pode ser para serviços também, para modelos de negócios. A maioria aqui é UX designer, né? Agora está começando a ter a atuação de service design aqui na BRQ, mas o design thinking ele não atende só service design. Atualmente são usadas essas ferramentas mais em projetos de service, porém nada impede que seja utilizado para a criação de produtos também. O design thinking se adequa bem a problemas que não possuem uma definição muito clara ainda. Essa imagem ela é muito usada para definir o design thinking, problemas de design thinking, porque tudo começa quando um cliente chega com você, eu estou com um problema, eu preciso para o modelo de negócio, eu preciso de um modelo de negócio novo para vender o meu produto aqui que não está vendendo bem. Mas eu não sei como, não sei o que, não sei para quem. Então, o problema ele começa com um emaranhado muito grande, que nem o seu cliente, nem você sabe como resolver. Né? Então, à medida que vai passando pelas fases do design thinking, ele vai se desenrolando até ficar numa situação linear, onde as pessoas consigam tangibilizar e entender melhor, né, o que precisa ser resolvido.
no mundo corporativo, o design thinking ele ficou bastante conhecido por causa dessas duas grandes empresas, né? O design thinking ele nasceu lá pela década de 60, ele começou a se popularizar pela IDEO, que é uma consultoria bem conhecida mundialmente, e explodiu no mundo corporativo quando essas empresas começaram a criar inovações utilizando essas metodologias. Então, chamou bastante atenção do mundo corporativo. Por quê? Porque o design thinking ele é um método muito bom para criar inovação. E o que é inovação para vocês? Vocês conseguem me dar uma definição? O que seria um produto, um serviço inovador? Aquilo que se adequa às realidades que vão se mudando, né? Tem períodos, né? De vida, digamos assim, e as coisas vão mudando, e aí eu acredito que a inovação ela vai acompanhando isso. Eu acredito que ela vem para se adequar à realidade que estamos hoje. Legal. Mais alguém tem alguma definição? Inovação, você pega dois pontos de interesse e transformá-los em algo que fica bom para os dois. Então, fica desejável para duas partes interessadas em alguma coisa. Legal. E eu vou além de 2 pontos, a gente já está apontando aqui 3 pontos, que é o que é desejável para as pessoas, para os usuários, né? O que é viável a nível de negócio e o que está condizente com o objetivo do negócio, o objetivo da empresa, e o que é viável tecnologicamente de ser desenvolvido, né? Então, quando essa solução atende esses 3 pilares, você consegue criar uma solução inovadora. E o design thinking ele ajuda muito. Por quê? Porque em todas essas etapas, você consegue levar em consideração esses 3 pontos: o usuário, o negócio e a tecnologia. Então, durante todo o projeto de design thinking, você tem que estar levando em consideração esses 3. Senão, dificilmente vai sair um produto que seja inovador e que atenda todo mundo, faça todo mundo feliz. Né? Esse duplo diamante, quem já viu falar sobre ele? A maioria dos designers, né? Principalmente os CX designers, eles usam muito. Mas a galera de UX também, quem não conhece ainda, basicamente, ela é dividida nessas etapas de entendimento, né? Quando você faz aquele kickoff inicial, você vai entender qual é o problema, a descoberta, a análise da descoberta do que você descobriu, e aí você já vai ter um ponto de vista mais claro do que precisa ser resolvido, a ideação e a prototipação. Geralmente, pelo menos enquanto não usavam o design thinking para resolver problemas, tudo começava a partir daqui. Tipo, você fazia um briefing com um cliente, e aí dali já começava a fazer um rabisco no papel, que já era algum tipo de ideação, e aí a partir daí, talvez nem tivesse prototipação, já começava a fazer a interface final. Então, essas etapas aqui da frente, antes da parte de criação, elas não eram realizadas, elas eram ignoradas. E é aí que está o principal diferencial do design thinking na criação de soluções. Depois eu vou falar mais sobre isso. E o que é framework para vocês? Talvez a galera de desenvolvimento tenha mais familiaridade com essa palavra, né? Vocês conseguem dar uma definição? Um conjunto de ferramentas, técnicas e métodos para realizar algum tipo de trabalho. É uma excelente definição. Deixa eu só editar rapidinho aqui o negócio. Não, mas é basicamente isso que eu coloquei aqui, né? Que é uma estrutura base, independente do que seja, contendo ferramentas, guias, bibliotecas, tudo que agilize o processo de desenvolvimento de alguma coisa. Né? Então, no desenvolvimento tem muito framework, de muita coisa, e isso não quer dizer que no design também não tenha, né? Porque a gente não vai agrupar ferramentas para ajudar a gente a encontrar soluções. Né? E por que ter um framework de design? Por que a gente decidiu criar um framework de design? Essas frases foram algumas coisas que a gente ouviu, né, de algumas pessoas, alguns designers, colegas, conversando no corredor e tal.
A gente identificou que faltavam requisitos de negócios, muitas vezes, quando começava um projeto, né, o cliente não era muito claro no que ele queria, nem ele sabia, então o design tinha que começar a fazer já muito rápido, porque é tudo para ontem. Quando chegava lá na metade do projeto, faltava alguns requisitos de negócio que não tinham considerado no início. Então, isso acabava gerando muitas refações, né, ter que ficar fazendo muita coisa. Eu ouvi uma vez um colega nosso falar que ele estava na 8ª versão da interface que ele estava fazendo. Tipo, e não estava nem próximo de finalizar. Então, tipo, eu fiquei, caramba, por quê, né? Por que esse tipo de coisa acontece? Geralmente, quando a gente pega uma demanda, tudo já começa pelas telas, né? E isso acaba, às vezes, sendo um problema. Quem concorda comigo? Total. E, além disso, geralmente, quando está tudo atrasado e tudo para ontem, dificilmente você tem tempo de criar uma coisa inovadora, de criar alguma coisa que realmente encante o usuário, que realmente encante o cliente. Então, utilizando essas ferramentas, não garante, mas ajuda, né? Acaba agilizando esse processo de criar coisas novas, coisas realmente inovadoras. E aí a gente volta para o duplo diamante, por quê? Porque foi baseado nesse duplo diamante que nós criamos nosso framework. Esse eixo, Que eixo? que é o nosso instante e que é o nosso convence, para quem não sabe. Convergir, convergir. O que você acha que é? Desculpa falar, mas explica para quem não conhece. A ideia, Nem fica na definição. a ideia aqui do duplo diamante é exatamente por conta do convergir para divergir. Então, primeiro eu vou abrir minha cabeça, vou pegar todas as ideias para depois eu afunilar ela, né, e convergir isso em alguma coisa, né? E então, no princípio ali a gente tem entendimento, né? Então, primeiro eu vou abrir todas as minhas ideias, vou entender, vou ter toda a parte de descoberta, vou fazer análise, entender, e a partir dessa análise que vem o ponto de vista, aí eu vou abrir de novo para ideação, para desenhar, aí que entra a parte de wireframes e tudo mais, para depois a gente fazer a prototipação e afunilar isso novamente. E lembrando que esse processo, ele é cíclico, tipo, ele vai abrir e fechar sempre. Tipo, todas as vezes que tiver algum tipo de interação, isso vai voltar a acontecer. Então, tipo, você nunca vai chegar num final, sabe? Essa é uma das características de se trabalhar com o design thinking também, porque você está sempre testando, validando e voltando para fazer os ajustes e até, tipo, se tiver que voltar desde o início, você vai voltar. Eu posso estar na prototipação já na parte final e ter que... E fazer uma descoberta que vai voltar lá para análise. Então, ele é flexível por isso, né? Porque você pode estar sempre voltando. A não ser que você tenha um cronograma apertado, alguma coisa relacionada a desenvolvimento que realmente impeça de ficar fazendo essas interações. Só que a gente aqui está conversando sobre a fase de design. A gente não está entrando na parte de desenvolvimento. Então, vamos imaginar que a gente tem prazo, que a gente está no mundo ideal e que a gente pode fazer seguindo essas 4 etapas. Beleza. Um dos problemas que a gente tinha com relação à criação de framework era exatamente esse, tempo. Né? Porque em algumas metodologias que utilizam design thinking acabam estendendo por muito tempo, tem sprints de até 3 meses, né? Porque essas etapas, principalmente a de descoberta e análise, são muito demoradas, elas dão muito trabalho. Então, o que a gente fez? Eu, Mário, o Bruno, a gente conversou, viu algumas ferramentas que a gente já usava, né? Que a gente já tinha mais afinidade em usar. Estudamos algumas também, analisamos algumas outras ferramentas para ver o que dava para a gente usar em um mínimo de tempo possível. E aí a gente conseguiu deixar em 3 semanas, né, essa fase de descoberta, análise, ideação e prototipação. Só que esse prazo, esse período, ele também não é cravado na pedra, né? Se for um projeto que dê mais trabalho, que você precise de um aprofundamento maior, você pode estender esse prazo para mais de 3 semanas. Assim como se for uma coisa que você tem que testar muito rápido, você pode encurtar para uma design sprint de 1 semana. Né? O importante é seguir essas 4 etapas. Alguém tem alguma dúvida até agora?
Nessa fase de descoberta, o que é que precisa sair daí? Quais são as informações que precisam sair daí? O que é o projeto, quem será impactado e como ele será impactado. Nessa fase, nós observamos como é a realidade atual dos usuários e dos stakeholders envolvidos. O foco da pesquisa é no usuário, praticando sempre a empatia. Então, nessa fase, a empatia ela é muito importante. Esses são exemplos de algumas das ferramentas que nós utilizamos, né, e que vai estar disponível nesse framework. Ele ainda está em fase de documentação, né? Quando estiver pronto, vocês vão poder ter acesso a isso. E a gente vai explicar como que funciona cada ferramenta. Aqui eu vou dar uma leve pincelada, senão a gente vai demorar muito. As ferramentas de inovação, elas são muitas, tá, pessoal? Tipo, a gente tem um livro lá no laboratório que é 101 ferramentas. É esse o nome do livro? 101 métodos. Então, tipo, imagina, são muitas opções que a gente tem para utilizar. Então, por isso que a gente teve que fazer essa triagem, né, de quais ferramentas a gente estava mais acostumado, mas isso não quer dizer, como o Bruno comentou, que é definitivo, isso pode mudar. A gente também segue um conceito que é muito importante, chamado meta-design, que é onde a gente pega mais de uma ferramenta, concatena, cria uma outra ferramenta. Você tem a liberdade de criar os seus métodos. O importante é conseguir esse resultado final, entendeu? Em cada uma dessas etapas. Então, na fase de descoberta, nós temos o mapa de stakeholders, a matriz de certezas, suposições e dúvidas, a matriz de desafio, entregáveis e premissas, 444, os 5 porquês. Observação, shadowing e um dia na vida são ferramentas muito parecidas, que é tipo você sentar do lado do seu usuário e acompanhar o que ele está fazendo, ou até mesmo sentar lá e fazer o que ele está fazendo para ver como ele faz, né? As entrevistas de profundidade, que é o que a gente faz com mais frequência e o que, no meu ponto de vista, que traz mais resultado. Os questionários e a pesquisa aberta, né? Nada mais é do que você fazer uma pesquisa aberta, tanto de similares quanto de uma pesquisa análoga, né? Que são soluções parecidas, mas em segmentos diferentes. Isso daqui é um exemplo de um mapa de stakeholder, né? Onde você vai deixar claro quem é o usuário foco, quem são os usuários diretamente impactados e os indiretamente impactados. Isso daqui é um exemplo de matriz CSD, né? De certezas, exposições e dúvidas. Essas ferramentas que estão na fase de descoberta, elas são utilizadas junto com a equipe que está criando esse produto, essa solução com vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar, você nunca vai estar sozinho. O designer, nessa etapa, ele está mais como facilitador do que como criador. E o processo de design thinking, ele é totalmente co-criativo, colaborativo. Você nunca vai criar uma solução sozinho. Então, as equipes são multidisciplinares. Tipo, como que eu, Lia, vou fazer uma solução para a área de engenharia do Itaú? Na outra semana, eu vou criar uma solução para a área de RH do Porto Seguro. Na outra semana, eu vou criar uma solução para a área de telecomunicações da rede. Se eu sou designer, eu não entendo nada de engenharia, não entendo nada de RH, como que vocês acham que isso pode acontecer? Você tem que envolver as pessoas, né? De cada respectiva de cada área. Exatamente. Essa é a grande importância da equipe multidisciplinar. É muito difícil você querer fazer tudo sozinho. Você precisa da ajuda do cliente. Ele tem que estar participando, tem que ser colaborativo, tem que ser co-criativo, senão não vai sair, não vai rolar. E essa matriz de certezas, suposições e dúvidas, ela é aplicada com eles. Tipo, o que é que eles sabem? Qual a percepção que eles têm sobre o problema, sobre a área deles, sobre o serviço, sobre o que eles precisam resolver. Então, é aí que vai começar o seu levantamento de informações. A matriz de desafio, entregas e premissas, ela também é usada nessa fase, mas ela é um pouco mais tangível, é mais para produto. Tipo, o que eu preciso entregar no final? E quais são as premissas? De que tipo de tecnologia eu obrigatoriamente preciso usar? Então, é nessa matriz que você vai começar a mapear essas necessidades. Esse é um exemplo de um roteiro de entrevista de profundidade, né? O importante do roteiro de entrevista de profundidade é ele usar perguntas abertas.
É sempre me explica como é, o que você pensa sobre isso. Evita usar perguntas fechadas que deem respostas binárias, tipo sim e não. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque é a partir dessas respostas que vão sair insumos para as próximas fases do projeto. Então, é nessa fase que o teu cliente vai abrir o coração. E não necessariamente você vai aplicar só com o usuário. Você pode aplicar com vários stakeholders. O que são os stakeholders? São todos os envolvidos, todos os interessados no projeto. Não é só o cara que vai usar o sistema, é o gerente, é o PO, é todo mundo que está envolvido, que tem algum tipo de interesse naquilo. Então, é nessa fase que você vai levantar as informações que você precisa. Né? E aí, com todas essas informações em mãos, vai vir a parte da análise, que, segundo alguns colegas, é uma das fases mais difíceis. Né? Por quê? Porque você vai passar tanto tempo lá levantando informação, fazendo pesquisa e tal, e agora o que eu vou fazer com tudo isso? Você vai organizar essas informações, porque da onde vêm essas dores, essas necessidades que você vai identificar na parte da pesquisa, é que vão sair os insights dos desafios que vão ter que ser solucionados lá na frente. Né? E o que é fundamental nessa fase, as necessidades têm que estar claras. Isso aqui é muito importante, por quê? Muitas vezes um projeto começa com o cliente achando que ele sabe quais são as necessidades dele. Né? E você precisa daquela fase de investigação para saber se realmente é aquilo. Né? Como os meninos estavam falando do projeto que eles estavam fazendo. Né? Tipo, começa com uma possível necessidade, mas você precisa botar o investigador que tem dentro de você para fora para identificar se realmente são aquelas necessidades ou se vão surgir outras necessidades. Não só relacionadas ao produto, mas ao serviço, ao modelo de negócio, todo o processo que está por trás daquilo. Né? Então, nessa fase de análise, você vai deixar claro isso. Né? E você tem que sair com essas respostas. Como, quando, onde e por que o meu produto ou serviço será necessário. Se você não tiver essas 5 informações, vai ficar muito difícil de você dar continuidade. Então, isso aqui é muito importante nessa fase. Eu estou do lado errado da sala, agora que eu percebi. Beleza. Essas aqui são alguns exemplos de ferramentas dessa fase de análise. Né? Tem os diagramas de afinidades, o mapa de empatia, as proto-personas, o canvas de propostas de valor, a jornada do usuário, as blueprints e os storyboards. Tem alguma ferramenta, alguma dessas que vocês nunca ouviram falar, ou alguma que vocês conheçam, que seja interessante também, que está faltando aqui? Os nossos designers de serviços, se quiserem complementar com alguma coisa, fiquem à vontade. Então, vou dar continuidade. Esse aqui é um exemplo de como fazer um diagrama de afinidades. O diagrama de afinidades é interessante porque, quando você faz as entrevistas, você vai pegar todas aquelas informações que todos os seus 300 entrevistados responderam e você vai colocar em post-its. Né? Por que os post-its? Né? Tem muita gente que pergunta por que o design usa tanto post-it. Porque os post-its eles ajudam a organizar ideias. Né? Você consegue deixar mais sucinto um texto gigante ou uma opinião de alguém em um único pedacinho de papel que você, só de bater o olho, você já consegue identificar. Então, ajuda muito no pensamento rápido. Né? Então, você vai colocar nos post-its e vai fazer um agrupamento por afinidades. Eu coloquei um exemplo aqui desses agrupamentos, eles estão mais agrupados por categoria. Esse é um erro que a gente geralmente tende a cometer quando está fazendo esse agrupamento, porque o importante é a gente identificar necessidades similares, né? Pegar uma opinião de um usuário aqui, a opinião de outro usuário aqui, e criar um grupo que deixe claro uma necessidade e não uma categoria de problemas. O foco é identificar a necessidade, não podemos esquecer disso. Né? A partir daí, com todas essas informações, quando a gente já sabe o que o usuário faz e que ele tem dificuldade de fazer, ou o que ele pensa ou sente sobre alguma coisa, você consegue criar um mapa de empatia. No mapa de empatia, ele é importante para te deixar mais familiarizado com o seu usuário foco. Lembra do mapa de stakeholder?
Aquele cara lá para quem você está criando a sua solução é esse cara aqui. Você vai ter uma empatia maior com ele mapeada, né? Isso aqui tem muito valor, gente. Isso aqui tem muito valor, principalmente para o cara de negócio que não sabe nada sobre o usuário dele, sobre o cliente dele. Então, quanto melhor preenchido isso daqui tiver, mais fácil vai ficar para você, né? O que o teu usuário vê, o que ele fala, principalmente quais são as dores e os desejos dele. Então, preenchendo esse canvas aqui vai ficar mais fácil de você visualizar tudo isso, né? Também tem as proto-personas, que é bem parecido com o mapa de empatia também, mas geralmente as proto-personas, que são protótipos de personas, são feitas quando você não tem muito insumo, né? Quando você tem mais suposições do que certezas sobre o seu usuário. E aqui, nessa fase, ela já vem com informações mais tangíveis, né? E aí você vai criar um usuário fake, né? Mas com características reais do agrupamento dos seus entrevistados, das pessoas que você conheceu. Uma outra ferramenta é o Canvas de propostas de valor. Isso daqui, quem gosta muito, é a área de negócio, porque fica também como um mapa de empatia, fica muito claro quais são as dores, o que o usuário faz e como a minha solução vai anestesiar as dores que ele tem e como que eu vou trazer ganho para as perdas que ele está apontando aqui. Então, essa ferramenta ela também é muito legal por causa dessa visualização fácil que você tem das dores versus valores que você está criando, que você está querendo criar, né? Essa daqui é a Blueprint. Aqui na BRT a gente usa muito essa ferramenta. Por que a gente usa muito essa ferramenta? Porque ela te dá uma visão mais ampla. Tipo, existem jornadas, existem fluxos de tarefas, mas a Blueprint ela acaba sendo um pouco mais robusta. É como se você pegasse um fluxo com uma jornada de usuário e criasse uma jornada maior, porém não focando só no usuário. Você vai estar focando em todos os atores envolvidos, né? Nas premissas, nas dores. Esse exemplo aqui, ela não está dividida entre a front stage e backstage, né? Que na front stage é como você vai mostrar como que o seu serviço, né? O que você está querendo mostrar com a Blueprint, como é que ela interage com o usuário final. E na fase de backstage, ela vai mostrar o que acontece por trás, né? O que acontece para aquele serviço estar acontecendo. A Blueprint ela é muito utilizada para serviços. Para produto é um pouco mais difícil, porque o produto a gente consegue exemplificar de outras formas, né? Até visualmente. Mas um serviço que é muito abstrato, não. Então, a gente acaba usando a Blueprint porque a gente consegue dividir nessas 3 fases. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber que está dividido em 3 fases, que é o antes, né? O que acontece antes do serviço acontecer, o durante, o que está acontecendo enquanto o serviço está rolando, e depois. Isso também a área de negócio gosta muito, porque é uma visão bem abrangente do serviço deles, do que eles estão oferecendo, e muitas vezes nem eles têm essa percepção. E essa ferramenta ajuda nisso, né? O storyboard ele também é legal para isso, né? Ele tem mais ou menos o mesmo objetivo que a Blueprint, só que ele é um pouco mais visual. Então você consegue fazer storyboards até de telas, de processos, de fluxos. Isso ajuda bastante também nessa fase de análise. Para fazer análise de estado. Então, depois da análise, quando você já tem todas aquelas informações organizadas, né? Na fase de descoberta, você estava levantando as informações, na fase de análise, você está organizando essas informações, né? E as dores e as necessidades vão estar mais claras para você nessa fase. E aí você pode começar a pensar nas soluções dos problemas, né? Sempre lembrando da cocriação. Não é você, muitas vezes, que vai pensar nessas soluções. A gente costuma fazer workshops de ideação. Nesses workshops de ideação, nós envolvemos usuários, os stakeholders do projeto, os interessados, né, no que vai sair ali, mas principalmente usuários é legal de participar. Por quê? Porque eles vão estar contribuindo ativamente para a criação da solução deles, né? Não tem coisa mais
Acho que não tem forma mais assertiva do que essa, né? De você usar ideias dos seus próprios usuários para pensar nas soluções dos desafios que eles têm. Né? E as ferramentas que a gente usa nessa etapa são os insights e desafios. Vou mostrar para vocês um exemplo. Sessões de brainstorming. O Crazy 8 é uma ferramenta que a gente usa muito nos workshops de ideação. E depois as ferramentas de seleção, né? Que são as votações, as matrizes. E vou mostrar para vocês um exemplo delas, para ficar mais fácil. Isso daqui é um exemplo de insight, né? Geralmente, para você levar um desafio para um workshop, para levar as pessoas a pensarem numa solução, você tem que deixar muito claro para quem que é o usuário, qual é a necessidade dele e qual é o problema que ele está enfrentando para atender aquela necessidade. Então, a gente usa esse templatezinho, que é o meu usuário, né? Tem a necessidade de, mas atualmente ele enfrenta esse problema. Isso daqui é um exemplo, né? O Chapeuzinho Vermelho tem a necessidade de visitar a sua avó e dar uma cesta de comida para ela. Mas, atualmente, ela tem que atravessar uma floresta grande, que está cheia de lobos. Então, a partir desses desafios, a gente consegue gerar a partir desses insights, fica mais fácil para a gente criar o desafio, né? E qual é o desafio aí? Como nós podemos ajudar a Chapeuzinho a visitar a sua avó em segurança? Então, o desafio ele também sempre começa com como nós podemos. Né? Não é como eu, não é como ela. É como nós podemos ajudar a resolver esse problema. E aí a gente pega esses insights e desafios e levamos para o workshop de ideação, onde a gente usa essa ferramenta. Tem outras ferramentas também, depende da necessidade, mas a gente tem usado bastante essa. Por quê? A Crazy 8 ela é uma ferramenta legal para quantidade, para gerar o máximo de ideias possíveis. Por quê? Você pega uma folha de papel A4, pega uma folha de A4, dobra em 3 partes, eu não vou fazer aqui para vocês, mas quando você desdobra, ela fica dividida em 8 quadrantes na folha. E aí você pede para os usuários, para os participantes do workshop, gerarem uma ideia por quadradinho, 1 minuto para cada quadradinho, né? Isso varia, pode ser para serviço, pode ser para produto. Se for para um produto, ele pode, em cada quadradinho, criar uma tela, criar um fluxo. Então, é uma ferramenta legal também de ser usada para gerar quantidade de ideias, dependendo da quantidade de pessoas que vão estar participando desse workshop. Né? E aí a gente usa a votação por ponto, que é para fazer seleção, né? Quando geralmente saem muitas ideias. No último workshop de ideação que nós fizemos, deram 127 ideias. E aí, para selecionar essas ideias, né? Então, a gente começa pela votação por ponto, que aí você vai... os participantes dos grupos vão votar, não é nem você que vai votar, são os envolvidos. Depois das ideias selecionadas, nós temos as matrizes também, que é a matriz de esforço e valor, né? Que você vai ver o que... Geralmente, um líder da equipe, um PO, são pessoas que conseguem ajudar mais nessa priorização. Né? Tem a matriz de priorização também, que também ajuda nessa seleção de ideias. Né? E aí, depois que as ideias estão selecionadas e priorizadas, é que a gente vai começar a prototipar. É aí que a gente vai ligar o computador. Só aí. Então, muitas vezes, a gente já começa ao contrário, né? A gente já começa criando as telas e depois que vai pensar no porquê que a gente está fazendo aquilo. E nessa fase, essa fase é interessante para a equipe de desenvolvimento, porque vai ser backlog, provavelmente. Então, já daí, com o protótipo, principalmente já validado, né? Não adianta estar só pronto, ele tem que estar validado para você já ter uma noção do que vai ser desenvolvido. Né? E aí, também, dependendo da necessidade, nós temos esses 2 tipos de protótipos. Tem o protótipo em papel, que ele é o protótipo de baixa fidelidade, que ele é utilizado mais para testar conceito, definir o que vai ficar inserido naquelas telas. E tem que ser muito rápido.
Tipo, faz um rabisco frame no papel mesmo, valida com a quantidade de pessoas que tiver por perto. Mas o protótipo navegável, que é um protótipo de média fidelidade, é importante que vocês testem já com os usuários. Por quê? Porque é nesse protótipo navegável que você vai validar as interações, né? Como que alguém vai executar uma tarefa na sua interface. Nos testes de usabilidade, você também vai validar a experiência, né? Como que o usuário está vendo, está recebendo aquela experiência, está navegando naquele produto que você está fazendo. Né? Tem o mapa de calor também que ajuda nisso. A blueprint na fase de prototipação, ela é importante quando você está criando um serviço, né? Porque uma interface você consegue prototipar, mas e um serviço é uma coisa abstrata, né? Como que você vai prototipar? Então, você acaba utilizando uma blueprint para tentar mostrar como que vai funcionar. Pode usar maquetes também, né? Encenação. Acredite, tem gente que faz isso. Tipo, você vai demonstrar, né? Atuando como que vai funcionar o seu serviço. O Business Model Canvas também é legal de usar nessa fase. Para a área de negócio é importante, né? Tem muitas coisas do Business Model Canvas que nós, como designers, não conseguimos definir. Mas você já pode dar um start aí, né? Você pode começar a fazer algumas propostas. O 5W2H é uma ferramenta muito utilizada em gestão também, não só em design. Eu gosto dessa ferramenta para criar um mini plano de ação, né? O que vai ser feito a partir de agora, depois desse protótipo. E com essas, eu também não coloquei aqui, com essas ferramentas fica mais fácil também de você criar um MVP, né? Então, a partir do protótipo também já é mais tangível criar um MVP. Esse daqui é um exemplo de um canvas de modelo de negócio. Para quem não conhece, é como se fosse um resumo de um plano de negócio, né? Geralmente é usado mais para quando você está criando um modelo de negócio, algum processo de algum serviço também. Fontes de renda, essas partes mais relacionadas a custo, é mais difícil de nós, como designers, darmos uma certeza, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês, vocês já podem começar a estruturar e depois o cara de negócio complementa. Voltando um pouquinho só na parte de prototipação no papel, né? Eu, na parte de prototipação em papel, eu já cheguei a validar até fluxo já diretamente com o usuário. Então eu peguei, fui lá, fiz no papel, como se fosse um Crazy né? Montei tudo bonitinho no papel, pintei os botões principais para navegabilidade, para manter o fluxo, né? Peguei o Marvel, né? Tirei foto, né, do papel, botei no Marvel, totalmente navegável, validei o fluxo. É isso que você precisa, aí seguiu para a parte do navegável. Legal, é uma boa prática, porque tipo, você já com o pacote de papel já fez o navegável, né? Isso, e já adiantou. No papel aí você consegue errar mais, né? Então a probabilidade de você apagar lá no lápis e tudo, falar como você quer desse jeito, então você já consegue corrigir ali e já tira a foto de novo, joga no Marvel, valida o teste, é isso aí, então é legal, né? Pronto. O fluxo está pronto para poder ser prototipado. Da hora. É uma ajuda. Sim, quando você está com pouco tempo, ajuda bastante. Ajuda mesmo. De papel também, essa coisa de baixa fidelidade também tem vantagem do usuário que está fazendo o teste, ficar mais à vontade de fazer críticas. Está muito pronto, né? Isso é um dos problemas do protótipo navegável, né? Quando o usuário vê, principalmente quando a gente faz ele colorido. Que aí as pessoas já pensam que já é a tela final e aí fica mais difícil de fazer essas validações. Essa é uma boa prática, né, de usar o papel no Marvel, né, para quem ainda não conhecia essa técnica, vocês podem usar, que também é da hora, também funciona. Esse é um exemplo, né, do que é o 5W2H. Você basicamente responde essas perguntas e isso vai dar uma direcionada para os próximos passos, né, mais para uma visão de negócio. Alguma pergunta? Não. No nosso caso agora, no projeto da BLK que a gente está fazendo, é unanimamente impossível fazer isso, que no caso eu citei, né, do papel, né? Porque as telas são bem complexas, são gigantes e, enfim, são horas de papel ali para você criar, né? Foi uma dor que eu tive também, no projeto que eu participei antes de pagar. A gente começou todo aquele processo de ideação, tentando fazer sprint de uma semana, para a gente entender um pouco mais sobre
produto em si que a gente ia desenvolver e o serviço, né? Então, o protótipo final, todo design sprint foi entregue em Abyssal Frame. Foi validado, em teste e tudo mais. Aí, porém, aí depois teve a próxima etapa. Então, vamos colocar isso no digital para a gente conseguir avançar um pouco no fluxo que a gente desenhou, né? Desenvolver mais isso e levar para teste depois. Porém, o cliente queria que a gente continuasse fazendo isso no Abyssal. E aí, a partir desse momento, já não era muito viável, porque toda vez dá mais trabalho, né? Ficar pagando. Você ficar desenhando tela, do que você alterar no protótipo em método. E aí foi complicado. Então, essa foi uma dor que eu passei de que, não passaram qual é a real necessidade de você ter uma Abyssal Frame, é a necessidade de você transformar isso num protótipo assim. Quando você for propor isso para o cliente, é bom deixar claro isso para ele, né? Olha, a gente está querendo validar o conceito aqui. Para validar navegação e interação, vai ser num outro momento, vai ser num outro nível de prototipação, porque senão acaba acontecendo esse problema mesmo. É que isso na verdade, não foi um erro de nós designers lá, foi o nosso gerente de projetos mesmo, que ele não entendia. A gente falou para ele, ele falou, não, então, vamos fazer lá. Eu falei, não, tudo bem, vou passar essas telas então, para wireframe, porque aí ele, não, mano, faz uma pista mesmo. Mas por que fazer uma pista? Se ele pedir mais alguma alteração, tem que fazer tudo de novo, o fluxo inteiro, são 20 desenhos. Aí ele, não, mas o cliente pediu. Eu falei, não, o cliente pediu ou você vendeu assim? Entendeu? E é um dos desafios que a gente enfrenta também, né? Então, pessoal, ficou alguma dúvida sobre essas 4 etapas do nosso framework? Então, a gente vai fazer uma simulação agora. Talvez, eu vou tentar encurtar o tempo. A gente vai usar uma dinâmica em que nós vamos nos dividir em duplas e nós vamos criar uma solução de uma experiência utilizando essas etapas que eu mostrei aqui para vocês. Certo? Quem topa? Boa. Como tem muito designer, né, seria legal se tivesse uma diversificada, né? Juntar quem não é designer com quem é designer, quem é UI com service. Vocês conseguem? Quem é os UX aí? Quem é UX? Quem é daí? Junta com alguém que o Danilo vai fazer com ele mesmo. Ele com ele mesmo. Quem é Dev? O Dev. Dev aqui. Dev do seu lado aí. Ela também é, né? Ela é front. É front, você também é UX? Você tá aqui ó, com ele também é Dev aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele é Dev. Os dois aqui são Dev, né? São quantos grupos? São duplas, né? São duplas, tá? Duplas. Falta você. Ele é designer. Dois. Eu faço com ele. Tá. Eu faço com você. Certo? Vou dar um para cada dupla. Pega o lápis aqui na minha mão. Um lápis para cada ou cada um? Pode ser, olha, tem caneta aqui, gente. Tem post-it, tesoura, porque vai dar fase de prototipação, hein? Olha, a gente tá sem também? Tem papel em branco aqui. Oi? Não, coffee break é depois. Não é conveniente. Você tem o N2. É uma só? É uma só. Duas. Você quer fazer com Mário? Comprou ele aqui, ó. Tá saindo lá também. Você vai fazer com quem não? Você manda para aqui? Já acabou. Beleza. O Mário faz para isso, o Rogério foi embora. Ah, então pode comer só. Então, pessoal, eu quero que vocês pensem no último presente que vocês deram para alguém. Putz! Tentem lembrar do último presente que vocês deram para alguém.
Agora pensem como que foi essa experiência para vocês, de dar esse presente. Desde o momento em que vocês perceberam que tinham que dar um presente, ou até que vocês perceberam que esqueceram de comprar o presente. Isso aí, cara. Pode? Não tem problema. O importante aqui é que nós vamos redesenhar uma experiência. Nós não vamos focar em um serviço ou num produto que é deixar mais abrangente. Tá bom? Então, nós vamos focar em redesenhar a experiência de dar um presente para alguém. Desde você lembrar que tem que comprar um presente, você pensar no que aquela pessoa gosta, o que eu vou comprar, aquela dúvida, né? O que eu vou comprar para dar para essa pessoa, até você ir decidir e comprar, de fato, você entregar esse presente para essa pessoa e você receber o feedback, né? Gostei ou não gostei, ficou com raiva de você, foi um presente uma merda. Então, pense em toda essa experiência, né? Desde o início. E aí, vamos ter que dividir o tempo, né? Porque você vai fazer 3 minutos. Cada etapa tem um prazo. Tem 6, acho que são 6 minutos na primeira etapa. Então, faz 3 minutos você com ele, 3 minutos você com ele. O foco aqui, gente, não é você ajudar o seu coleguinha a comprar um presente melhor. O objetivo é você melhorar a experiência do seu coleguinha dar um presente, presentear alguém. Entenderam? Conseguiram entender o desafio? Não é melhorar o presente em si, mas a experiência de comprar um presente. Tem que presentear alguém, na verdade. Não para comprar. Mas, como eu falei, desde você lembrar ou esquecer que tem que dar um presente até você realmente impactar. Certo. Ele vai entrevistar primeiro, é isso? Olha, o nosso frameworkzinho aqui, ele é dividido em 9 partes. Vamos só dar uma pincelada em cada uma. A primeira, nós vamos fazer entrevista, né? Esse aprofunde ainda é a entrevista, só que são perguntas mais profundas para você chegar naquela necessidade. O objetivo da entrevista é encontrar uma necessidade, lembra que eu falei para vocês, né? Na terceira etapa, você vai capturar as descobertas. Aqui vai ter que ficar mais claro, você vai deixar mais sucinto qual é a necessidade principal do seu colega. Estão me ouvindo? Em seguida, você vai desenvolver os insights. Se vocês quiserem, eu volto lá naquele slide em que mostrava como estruturar um insight. Na verdade, não precisa, porque aqui do lado tem. Queria mostrar para vocês lá. O nome do seu colega, que no caso é o usuário, né? Necessita encontrar uma forma de. Aí você vai colocar aquela necessidade que você identificou no passo anterior. Porém, atualmente, ele está enfrentando esse problema para atender essa necessidade dele. Então, você vai preencher aí. Como tem só um papel, como tem só uma cópia, vocês podem usar a folha de papel ofício, tá? Depois eu distribuo para vocês. Teve um problema de impressão, tem umas páginas que estão de cabeça para baixo, mas não tem problema. Na quinta etapa, que vocês já vão estar com a necessidade e os insights claros, vocês vão fazer a ideação das soluções. Então, a gente vai ter aqui 5 minutos para pensar em 5 possíveis soluções, certo? Em seguida, você vai compartilhar a solução as soluções que vocês vão desenvolver. Vão fazer essa seleção das soluções. Ai, meu Deus, está tudo de cabeça para baixo mesmo. E aí, no final, vocês vão ter 20 minutos para fazer um protótipo dessa solução. Como a gente não tem muitos recursos, a gente tem algumas canetinhas aqui, alguns post-its, uma tesoura e algumas folhas de papel ofício. Como eu falei para vocês, na parte de prototipar, vocês podem prototipar com uma jornada, com uma blueprint, com um storyboard, ou se vocês quiserem criar alguma obra de arte com papel, não tem problema, fica a critério de vocês. Vocês vão ter esses 10 minutos para construir a solução e depois a gente vai conversar sobre como foi o processo. Legal? Conseguiram entender? Então, gente, a gente já pode começar as entrevistas. Eu vou fazer a contagem do tempo aqui no cronômetro, tá? Não, vai ter que me entrevistar. 3 minutos um, 3 minutos outro. Eu vou avisar quando der 3 minutos, tá? Pode começar. Aqui nessa entrevista. Você pode começar com umas perguntas que eu vou colocar. Começou a pensar, não, esqueci, buguei aqui. Para ficar mais fácil.
Perguntas abertas, como foi, o que aconteceu. A intenção aqui é identificar uma necessidade. Então, a experiência que ele teve pode ter sido esquecer. Quando ele surgiu a ideia, foi atrás desse motivo. Não, acho que pode. É quando vai na sua cabeça. E aí, quando foi presente, quando falou, quando foi ideia, fazer várias tarefas. Olha, tá quase acabando os 10 minutos, hein? Vai ter que trocar. Não, quando você vai ter que... Como foi? Perguntas abertas. Deve fazer perguntas abertas. Não, foi interessante porque o que foi, como foi. Então, sair de cara foi suficiente para falar. E eu fui pesquisando coisas. Às vezes eu fui pesquisando e não tinha muito ali. Eu já não tinha, na verdade. Já tinha Gente, o ponto aqui é encontrar empatia. Tá? É identificar qual foi o problema que seu amigo teve e ter empatia com ele. Já acabou os 3 minutos, pode trocar. Quando você inicia a cantar? Já sabia. Toda a parte cheia da referência de bandeja. Não tem. Opa, ajuda. Valeu. De não chegar tempo, blindado, obrigado, hein, cara. Se eu ver alguma trava, Vai acabar os 3 minutos, hein? Já recebeu, sabia que eu tinha me dado esse ativo alguma vez, um tempo atrás,
Só que assim, ela não sabia que era diário, porque eu tinha 8 anos. Cinco segundos. Gente, acabou os 3 minutos. Agora nós vamos para o segundo quadrado, que nós vamos aprofundar a nossa entrevista. Aqui, vamos focar no que o seu usuário sentiu sobre a experiência que ele teve. Tipo, na primeira fase você descobriu como foi, né? Ele falou para você como foi, o que foi, para quem foi. Agora vamos focar naquele mapa de empatia. Como que foi a experiência para ele, o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele ouviu outras pessoas falando sobre essa experiência que ele teve. Entenderam? De ambos, é a mesma coisa, 3 minutos para cada. Isso. Tá contando. Ai, que bom, né? Vai economizar tempo. Aqui, gente, foco na empatia. O mais legal foi a minha experiência foi andar na loja preparando mesmo. Preparar uma coisa atrás, alguns detalhes que fez a diferença para uma pessoa que gostou bastante. Funcionou, foi bem legal. Envolvimento no processo. Eu comprei. Tá acabando os 3 minutos. Tem algumas cenas. De dor, assim. Eu não sabia realmente o que queria dar. Então, eu fui numa loja, desci, é isso. Ia para outra loja, eu fui achar que eu gostasse, eu achei que ela ia gostar também. Tá, gente, troca. Estou pensando na dor, mas a dor foi
Palavras para elas falando daqui presente. Liga, espera. Sim, ela tá fazendo isso. Você sentiu Mas escreve no ofício. Se ela tiver saindo do papel. É bem maior. Melhor do que isso. Isso. Gente, está acabando os 3 minutos. Só 30 segundos. Eu acho que a gente vai tentar terminar. Acabou. Peraí, eu estou tentando achar aqui o negócio. O terceiro, gente. Aqui vocês vão. Isso aqui já é individual. Agora, quem está fazendo no templatezinho usa o. Quem não está fazendo no template usa o papel em branco, né? Que você vai ter que deixar claro agora qual foi a necessidade que você identificou do seu colega. Se foi mais de uma, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher a principal. Da estrutura aí, né? É. Eu vou deixar aqui para ficar mais claro para vocês como estruturar mentalmente um insight. Não? Mas esse template tem no quadradinho 4. 3 minutos, gente. Identificar alguma Você vai deixar claro qual foi a dor que você identificou do seu colega. Qual é a necessidade maior dele nessa experiência de presentear alguém. O maior foi encontrar o que
Quer fazer percepção diário. Sim. Sim. Acabando os 3 minutos. Não. a percepção, como é que é? No 4 você vai se estruturar. O insight, eu entendi O insight é esse daqui. Tipo, no 4 você vai só estruturar isso que você estava concluindo no terceiro passo. 3. Então, ótimo. Então, já preenche esse template. Seu colega tem necessidade de, mais atualmente, o que está acontecendo com ele? Fazer isso agora já? É. 3 minutos. Eu sou mano pro irmão, cara. Você quer fazer aqui? Pode fazer na folha ofício, se não tiver algum. Surpreendentemente, por quê, mas, se você quer. Tem uma cola na tela para vocês. Qualquer outro livro funcionava como para me ajudar a questão. Isso é simples para os lançamentos ou só para esses especiais? Parecido, né? Porque é a mesma coisa. Não tem problema. Considero que você está tendo A gente mais já tempo. fez pensando nisso, né? Isso aqui seria o A estruturar. cabeça já veio mais focada. Então, já pensa no desafio, né? Tipo, porque você estruturou o insight, que você está deixando para o usuário a necessidade e o problema. Agora, é como que eu vou ajudar essa pessoa a resolver esse Eu problema? tenho que dar essa. Não, você vai estruturar do jeito que está aqui. Você já não vai dar solução agora. A solução vai vir agora, no Ah, sequência. tá. Entendi. Entendeu? Isso aqui no. É, Pega aqui. isso. Baseado no que você percebeu do que ele sente, na experiência formular uma dele. pergunta, é isso? Formulando a pergunta. Como eu vou ajudar o meu colega a resolver o problema dele? Certo. Falta 30 segundos. Não, sim. Pergunta de DH, foi com DH. Pergunta de água, então. Vai tomar. Gente, 3 minutos. Conseguiram? Todo mundo conseguiu? Essa percepção de insights, qual é o que Ah, botar aqui, né? É, que você vai nesse item 4, você vai estruturar desse jeito aqui. Aí você pode escrever isso aqui, né? Que é tipo, o que vai sair do insight. Como nós temos. Olha, costuma sair boas ideias de negócios, hein? Dessas dinâmicas. Agora vai começar a parte mais divertida. Em que agora que você tem claro qual é a necessidade do seu usuário e o problema que ele está enfrentando para atender essa necessidade, você vai pensar em 5 formas radicais de resolver esse problema. O que quer dizer radical? Pode usar uma tecnologia que não existe, pode ser um alienígena que vem de outro planeta para entregar um presente,
ou você pode fazer uma entrega com drone, podem ser coisas totalmente fora da caixinha. Fiquem à vontade, vocês vão ter 5 minutos. E aí aqui a gente tem folhas para vocês. Pode ser desenho, pode ser storyboard, pode ser... Oi? Tá fácil para ela. Olha, se vocês quiserem fazer protótipo, tem uns post-its aqui. Eu vou começar a contar agora, já deu uma folhadinha para vocês. 5 minutos para fazer 5 ideias, hein? Depois ele foi fazer Nossa, isso aqui, né? A gente vai ter tudo lá também. Sim, o carrinho de compra, né? São as etapas, do coisa, né? Você entendeu a sua integração, certo? Você entendeu o problema, aí a gente vai ter também aí aqui fez a compra, certo? Entregado depois. Mas aí, eu entendi esse. Não sei se radicais de satisfazer, entendi. Radicais é umas radicais. Mas nas entregas de consumo, não tem esses outros, por exemplo. Você tem muito. Eu só escrevi, nem desenho aqui. Você tem que fazer um botão de Aqui. Então tá.
Então, talvez a necessidade é dar um computador para a mãe dele. Talvez o problema seja encontrar um computador que seja aceitável para a mãe dele, mas que caiba no bolso dele. Então, pensando uma forma de ajudar ele a encontrar um computador ideal para a mãe dele, com o perfil da mãe dele, e que caiba no bolso dele. É uma ideia, bem mais fácil. Olha, eu vou dar uma mulher de chá para você, eu vou dar mais 2 minutos. Porque tem gente que ainda tem uma ideia só. E era extremamente necessário para fazer durante a jornada para escolher um presente. Ela já tinha escolhido. Encontrou um problema no processo digital dela. Ele só. Vamos focar na cabeça dele. Danilo é uma pessoa bem resolvida. Gente, acabou o tempo. Não tem problema. Agora, nós vamos compartilhar as nossas ideias, mas temos que ser o mais rápido possível, tá? Por favor, porque a gente tem ideia de que não pode fazer isso todo mundo. E aí, prestem atenção, isso aqui é muito importante. Enquanto você estiver apresentando sua ideia, ninguém pode falar nada. Depois, as pessoas podem pontuar. Se alguém falar assim para você, essa sua ideia é uma merda, ela não vai funcionar, você tem que ficar calado. Você não pode rebater. Não pode. Você tem que ouvir. E, por favor, quem for fazer algum apontamento sobre a ideia do outro, tem que justificar. Dizer assim, eu acho que não vai funcionar porque não existe tecnologia para isso. Não, tipo, eu acho que não vai funcionar porque eu não usaria. Isso não é uma justificativa. Certo? Conseguiram entender? Quem quer começar? Quem quer começar? Começa, Matheus. Foi o problema? Fala bem rápido qual foi o problema, a necessidade do problema e as ideias que você deu. Tá. Ele comprou um dia dos namorados um presente, só que ele comprou um presente que a esposa dele já queria. Então, o que ele queria, tipo assim, o problema que ele estava sentindo é, tipo, como que eu vou surpreender minha esposa dando um presente que ela já quer? Ela já falou que ela quer esse relógio, por exemplo, que foi um relógio. E aí ele precisava surpreender ela porque era dia dos namorados, né? Então você tem que surpreender, não adianta dar um presente aqui, né? E aí uma das soluções que eu dei era, tipo assim, dar um presente, talvez num jantar romântico, como se ele fosse, tipo, que ele já é casado, mas se ele fosse pedir ela em namoro, tipo, em casamento, então dá aquela trollada e dá o relógio. Essa funcionaria? Ela ia ficar com o relógio determinado. Já imaginei que ela ia funcionar. Mas ele tá relógio, né? Mas ele tá Uma outra ideia, eu não sei se ele tem um cachorro, mas tem gato. Então ele amarraria o presente, o relógiozinho na caixinha bonitinha do gato e quando eles estiverem lá de boa, o gato sobe lá nela, porque é um gato, né, velho? Aí que fica lutando, né, velho? Gato queria matar. Às vezes estão bons, né? Uma outra ideia seria levar ela numa montanha, num pôr do sol, fazer um jantar romântico, uma coisa assim, fazer uma coisa legal e dar um presente como um brinde a tudo aqueles que eles estão visualizando. Eu Melhorou? boto nessa. Melhorou? Que montanha é essa? Lá na base do ponto C. Adianta ser lá no morro do... Morro do Piolho. No morro do Piolho. E a outra ideia seria numa parte romântica também, tampar os olhos dela e ele simplesmente já colocar o relógio no pulso dela sem ela estar esperando aquilo e quando ela abrisse o olho, ela vê que era aquilo que ela mais queria.
Alguém tem algum feedback para dar essa Eu acho que essa última ideia seria legal ele colocar não o relógio, quando ela tirasse. Não ia ser o relógio, e aí ela entregaria o relógio depois que ela ia ficar puta, depois que Uma boa. Mais alguém? Pode falar a sua. Vamos ter que ser uma corrida. Senão vai demorar muito. O Matheus ele teve que dar um presente para a esposa dele. E a dificuldade que ele teve foi em achar qual que seria o presente ideal para ele deixasse ela feliz e que ele pudesse dar para ela. Aí algumas ideias que eu coloquei aqui. Vamos começar pelas mais polêmicas. Ele podia contratar um investigador particular para poder analisar o que ela podia estar pesquisando e tentar achar alguma coisa que ela gostasse, com base no que ela estivesse vendo. Outra ideia seria por essa mesma linha, só que seria ele entrar no histórico de navegação dela e ver o que ela andou procurando, precisando de comprar, para achar qual seria a necessidade dela. Pode ser perigoso, né? Seria meio certeiro. Né? Outra opção seria contratar alguém que pudesse fazer um serviço de consultoria, pudesse ouvir ele, características dela, que ela pode gostar, e ajudar a direcionar uma pessoa especializada nisso. E uma outra ideia seria desenvolver um sistema que analisa um perfil, onde ele vai respondendo perguntas sobre gostos, marcas, o que ela usa, o que ela costuma comprar, e com base nisso tentar direcionar, fazendo pesquisa de promoções, algumas coisas para poder direcionar um presente bacana. Vamos adiantar uma das etapas, tipo, isso vai demorar muito. Vamos já selecionar a ideia. Tipo, todo mundo vai dar o seu voto de qual a ideia favorita e aí já vai sair selecionada daqui a ideia dele. Eu gostaria de investigador. O que vocês acham? Qual ideia vocês votam? A do história. A do histórico eu acho um pouco perigoso. porque é corpo perigoso. E o investigador descobriu coisa pior. Investigador também. Só isso, né? Aí você é do consultor ou do sistema? Você é a terceira. É a terceira, Algum especialista e a saco de presente. Eu acho que essa Do sistema. Então, seguindo a teoria da votação por ponto, faz uns pontinhos aonde foram as mais votadas e depois você, usando os seus critérios particulares, vai selecionar. Pode ser? Próximo. Danilo. Aí a Ana teve o problema de procurar o presente dos namorados, que era um livro do namorado. É um livro que era um lançamento. Ela entrou nas lojas virtuais, da Saraiva e a grandes redes. Na hora de comprar não tinha, era lançamento. E foi o que veio no aviso. Primeira ideia, mais sempre vir moral, dizendo, não temos lançamento, espere um mês. Segunda coisa, oferecer uma versão online do livro para ver se a pessoa quer comprar tipo Kindle. Dá uma amostra no começo do livro, aí você vê se a pessoa se interessa por online, ou nesse tempo, esse um mês, até já tem livro disponível para comprar. Aí vai incrementando dificuldade. 3. É um meta busca de livros em todas as livrarias do mundo, até aquela que comprou que é perto da casa dela, que fala se vende online ou não, se tem lançamento ou não, se tem ou não, para valer. Aí, incrementando um pouco, a quarta ideia. É um portal mais avançado ainda que fala sobre o autor, se ele está dando curso, se ele perdeu curso da faculdade, se ele está autografando livro novo, se tem livros relacionados. E a quinta parece com a dele. Mistura isso aqui, tem isso aqui também, mas também você dá acesso ao Facebook ou vídeo redes sociais da pessoa, no caso do namorado dela, que vai analisar com o que aquela pessoa gosta, para alternativas ainda daquele livro. Meio Black Mirror, que ele recria o marido, né? Busca tudo que tem da pessoa e recria tudo que ela pode gostar. Eu voto nessa. Eu voto nessa também. Não está selecionada, Danilo. O mais, se tivesse um Black Mirror, que você foto da pessoa, você simular ela é naquele presente para testar se está nada ou não. O Danilo, ele não teve problema. Ele é uma pessoa bem resolvida. Ele foi, eu acho que o que ele teve foi a falta de um papel de presente para enviar o presente da mãe dele.
Aí eu coloquei duas soluções, que uma é procurar uma loja similar, que tenha o mesmo produto e tenha também o papel de presente, ou achar um site que não cobre frete e tenha um embrulho de papel de presente também. Ou ele mesmo vá na papelaria e compra o papel, né? Tem essa também. Legal, quais opções vocês escolhem? Acho que eu fico com a segunda. A necessidade necessita encontrar uma forma de dar originalidade aos presentes, que é personalizar e mostrar o próprio mundo. Então, soluções a conseguir completar 5. Primeiro seria uma impressão 3D por comando de voz, o que é no presente. Segundo é um serviço de artesãos para presentes personalizados, MyGift, um aplicativo. Terceiro era um formulário para descobrir o perfil de presente, tipo, 4 é uma caneta que materializa o presente. Ela corrige o traço veio lá e faz um modelo 3D para você colocar no presente. Eu gosto da radical, né? E o quinto é um simulador de presente para ver a reação de como a pessoa vai receber o presente. Olha, eu fico alto. A segunda aí parece que foi aqui, né? Mas ela tem os presentes prontos, né? Isso é muito fácil. Vamos considerar que o Danilo é o PO do projeto e votou na ideia que é mais viável. Gente, lembrando que nesse momento da votação, da escolha da ideia, tem que estar atendendo aqueles 3 pilares. Atende uma necessidade do usuário, é viável tecnologicamente e atende uma necessidade do negócio. Como a gente está fazendo essa seleção correndo aqui, a gente não está considerando esses 3 itens. Mas é muito parecido com o que a gente faz todo dia. Exato. Tipo, o primeiro que tiver a maior voz, escolhe. Exatamente. O Rafael era como ele pode se planejar melhor para dar presentes, né? Levando em conta que ele não quer somente recorrer à loja física e nem gastar mais do que ele já está planejado no mês. Então, a primeira alternativa seria fazer um calendário interativo de aniversários. Ele acompanha, né, a aniversário da pessoa e lá já marca, ó, essa presente aqui, essa pessoa vai dar presente, então beleza, já deixa de acertar. O segundo é um box de assinatura para cadastrar aniversariantes que você ama. Você cadastrar tipo 2 pessoas que você gosta, chega aquele box e fala com beleza. Isso aí já vai para a pessoa, você precisa nem se dar um trabalho de criação. Já está planejado. Já está até na fatura do cartão. E falando na fatura do cartão, a terceira opção é cartão de crédito com cashback, que é convertível em presentes. Então, se você vai dar um presente, ele converte um pouco mais, né? Geralmente você recebe só 5%, 10%, mas se é um presente, você consegue fazer um presente que vale até 20%, 5% do que você gastaria no cartão de crédito. Olha aí, já encontrou um Mas não vai problema. para você, mas não vai para você. Vai pro presenteado. No Brasil você vai falir. O quarto é um sistema de loja com IA, que é para acompanhar gostos de aniversariante ao longo do tempo e tendências de presente. Fala, só gosto de livros, coisas assim, e aí ele vai, tipo, a partir disso, surgindo coisas, sugerindo já para você antecipadamente. Né? E ele gosta de Lego. Tipo, se ele colocar as escalas de Lego, isso vai ser uma coleção daqui a pouco. Se dá o tempo de comprar, já sai uma coisa novinha para ela. O quinto é tipo um hub de troca de presentes, que às vezes você recebe umas coisas meio zoadas, né? Mas aí você pode trocar com outra pessoa que gosta, e aí você sai com um presente novinho sem precisar gastar dinheiro, basicamente. Você vem que troca. Gostei, que você não gostar de presente, eu troco com outra pessoa. Eu juntaria a quarta com a segunda. Na loja com o box de assinatura. É isso aí. Você pode fazer as bolinhas, né? Dessas ideias selecionadas. Porque se fosse o time que estivesse montando, essas bolinhas que estariam fazendo seriam eles. Entenderam? Mas nesse caso, como é uma equipe de então ele vai estar fazendo a seleção das ideias. Nossa. A gente juntou as ideias porque as necessidades são parecidas. Então, deixa eu primeiro.
agiliza, né? Fala os dois. A minha necessidade é comprar um presente para o meu pai, eu nunca sei o que eu vou comprar, eu sempre pergunto para minha mãe e às vezes ela também não sabe, vai ser um problema. A necessidade da Nadine era comprar um presente para a irmã dela, mas ela não sabe aonde ela vai comprar e nem o que ela vai comprar. Então, partindo dessas necessidades, a gente criaria um histórico onde o usuário poderia colocar o que ele gosta, tem ali a parte dele, ele vai falando do que ele gosta e a gente vai receber esse feedback do que ele gosta para ser assertivo. Dentro dele seria um aplicativo, teria um localizador e iria informar as últimas lojas que essa pessoa entrou e os locais que ela mais visita, para a gente poder ir nesses locais, não significa que ela está sempre olhando para o que ela gosta. Uma outra ideia é um upload de foto que identifica acessórios da pessoa, então, a partir dessas fotos, pode ser da pessoa, pode ser de qualquer upload de fotos de pessoas online, né? E a pessoa sabe que, ó, eu gosto desses acessórios, dessa blusa, de roupa e tal. E a partir disso, teria uma identificação para acertar presente. E aí, a última ideia seria a ligação disso tudo, que identificar o local onde a pessoa andou, presentes que ela gostaria de ganhar, e identificar imagens para você conseguir saber o que ela gosta, partindo aí de um BI dentro do sistema. E aí ele ia trazer lojas, tipo, para mostrar aonde que eu encontro isso, posso comprar online, posso basicamente comprar. Legal. Essa é a ideia final? São todas vocês compilaram no nosso Ok, então a gente pode considerar que essa é a ideia selecionada. Bom, o problema que o Ricardo e eu tivemos foi praticamente o mesmo, foi por causa do tempo, por escolher um presente. E as soluções que a gente pensou foi um cartão de presente, que a pessoa poderia ser digital e poderia ser em qualquer loja. Então a pessoa vai, usa o cartão e ela poderia mesmo escolher o presente que ela acha viável para ela, alguma coisa assim. Ou seria algum sistema que, com base no que ela compartilha ou ela procura, gera um presente que fosse um presente ideal para ela. Então, as duas ideias que a gente teve. Ele falou pelos dois. Os dois. Bom, o Lucas sempre foi um problema, isso deu tudo certo. Mas. Poderia pensar em como otimizar. Isso, como otimizar. Então, o problema dele, o desafio que ele tinha, na verdade, era, por parte dele, era dar um presente para o irmão dele. O irmão dele queria muito. E como fazer isso? De uma forma surpreendente, para surpreender, né? Porque existe surpresa. O desafio que eu achei ali foi, ele fez isso fazendo uma vaquinha com a irmã dele, entendeu? Então, para isso, eles precisavam fazer uma pesquisa de produtos. Então, o desafio era como facilitar esse tipo de pesquisa para que os dois tivessem essa mesma possibilidade da pesquisa no tempo real. Baseado nisso, eu criei duas soluções só. A primeira era criar um aplicativo também, onde, por exemplo, um deles tinha um login e convidava o outro para entrar nisso. E nisso eles colocavam os dois no objetivo que eles queriam e o budget que cada um tinha. E aí, a partir disso, o app trazia a solução dos dois, baseado no budget que cada um tinha ali. Depois ele achava uma solução, um presente, por exemplo, que caberia tanto no bolso dele quanto no bolso do irmão. Já facilitaria o pagamento e a entrega. Essa foi a primeira. A segunda também era dentro desse aplicativo, trazer desse presente, se ele não quisesse comprar pelo app, ele precisasse comprar mais rápido, porque na loja ele tira rápido, mostrar em quais lojas ele conseguiria achar o mesmo preço ou um preço muito parecido com aquele que ele achou para ele ter mais legitimidade. Bom, sobre o Eliseu, ele também deu tudo certo para ele. A única coisa, a dificuldade que eu encontrei nele foi de ter tempo para ficar com a pessoa que era a namorada dele. E aí eu criei duas plataformas. A primeira é a Rapid Delivery, que ela, você dá o nome da pessoa, o endereço da pessoa, eles vão lá, rapidinho da pessoa, para onde ele indica, e lá ele faz o almoço para aquele tempo que ele quiser.
essa é a extrema. As emoções do começo ao fim. E a outra é uma inteligência artificial que ele vai colocar a data importante para eles dois. E aí essa inteligência ela vai lá na agenda, vai mandar os invites, vai reservar o melhor restaurante que eles gostam, vai chamar o Uber, vai criar todo aquele ambiente, tipo um serviço de restaurante e de transporte. Então, faz essas duas só. Eu gostei desse segundo porque é um serviço. Não. Eu vou amarrar no serviço. Senão o cara ia me matar. Próxima dupla. O desafio do Rodrigo era surpreender o filho dele com uma compra de um patinete. Dar um presente para ele. E visto que ele já sabia o que era e que produto iria comprar, e dentro que daria para certo que ele já sabia o que era, então ele buscou alguma forma de tentar surpreender o filho dele. Então seria, primeiro, rolar alguma ideia de algum serviço, alguma situação que ele conseguisse proporcionar uma festa entre amigos para que eles conseguissem se reunir e estar junto com o filho dele no momento da entrega. Uma outra situação poderia ser uma busca pelo produto onde ele conseguisse localizar equipamentos, pacotes de ajuda. Ele já conseguisse entregar além do patinete, já uma situação que ele já conseguisse localizar os equipamentos também. Uma outra coisa aqui seria desenvolver como ele queria muito surpreender o filho dele, desenvolver um sistema de corrida de patinete, por exemplo. Aí contar os amigos dele e eles faziam uma disputa de corrida de patinete e proporcionar uma felicidade para ele. Basicamente, mais ou menos esses 10. Qual vocês escolheriam? Sempre dá A última faz a bolinha pode da dar errado. nada. Bem, a experiência no caso dele seria a mãe dele estava precisando de um computador novo, porque o dela estava travando, a bateria acabava, enfim. Aí, como experiência, ia no aplicativo, né? Um aplicativo, e nesse aplicativo faria uma busca no computador mais ou menos que de cabeça a mãe dele, né? E a renda dele também, né? Que ele pudesse pagar. E nisso, nesse aplicativo, eu coloquei uma conta conjugada, por exemplo, além do computador, vários acessórios para ela, para que chegasse, né, com os acessórios em casa. Uma outra forma também. Isso aí agora foi tudo na viagem, né? Por causa do tempo. Tipo, mandar no caso, a mãe dele ir buscar uma sacola no carro, por exemplo, né? O computador ia estar lá, e o outro era um computador com uma flor, e enfim, foi isso aí, mais ou menos. Não teve muito. Foi a correria dele. Isso aí. Então, gente, devido ao tempo, né, o que a gente iria fazer agora seria prototipar a ideia selecionada, né, mas nosso prazo estourou. Mas onde que vocês acreditam que nós estamos nesse duplo diamante? Até essa etapa que nós tivemos até agora. Viação. Vocês conseguiram perceber a passagem por essas etapas, onde começou com a descoberta, primeiro perguntando como é que foi a experiência, depois aprofundando, tentando entender quais foram as dores, as necessidades, e aí sintetizando tudo isso, né, que seria nessa fase de análise, naquela etapa lá onde você teve que criar o insight, o desafio, né, que aí ficou mais fácil de vocês pensarem nas ideias para resolver esse problema, né? E aí o próximo passo seria prototipar essa ideia selecionada, né? Prototipar e validar para ver se realmente ela daria certo, para ver se ela realmente funcionaria. Então, queria saber o que vocês acharam dessa experiência de experimentar o design thinking em 1 hora. Basicamente é isso, gente. São essas etapas que a gente passa para criar uma solução. Só que é como eu falei para vocês. Pode durar 1 semana, pode durar 3 semanas, podem durar 3 meses. Depende da complexidade, depende do cliente. O importante é você passar por essas etapas e conseguir entregar esses resultados em cada uma delas, né? Isso vai trazer muito mais assertividade, muito mais valor às soluções que vocês estarão propondo. O que vocês têm para falar? Qual foi a percepção que vocês tiveram dessa experiência? Experiência, sim, assim, em primeira viagem é algo muito difícil, né?
planejar, pensar, criar novas ideias, começar a abrir a cabeça, demora um pouco. Eu acho que, para mim, pelo menos, a dificuldade é essa. Né? Pra galera que não é designer, faz algum sentido isso que a gente está fazendo, ou parece só um bando de louco inventando um monte de desenho, a sua viagem mesmo? Faz algum sentido? A gente às vezes também não faz, tá? Caraca, meu. Pra quê, né? A gente sempre alguma coisa que a gente sempre no processo. Geralmente a gente busca essa questão do Dynamite. E assim, você fala, poxa, mas pô, eu nem sei em que momento que eu tô disso. Mas aí quando você faz um pause, volta ali pra ver o que a gente fez aqui, a gente não fica trocando. Eu tô agora nesse pedaço do diamante. Não, esse não é o foco, né? Porque isso aí é um formato de desenho que pode existir. Mas a gente tem que basicamente entender isso, né? Eu tô descobrindo agora ou eu tô analisando essa informação? Eu tô inferindo o que eu acredito ou tô realmente perguntando pro cara e tentando entender o que ele sabe? Esse tipo de coisa que a gente pode se questionar independente de ser designer ou não, né? Mas essa é a mentalidade pelo menos que a gente busca. A ciência busca ser dedutiva. A partir das coisas você vai tipo, afunilando. A gente, como designer, tem que ser indutivo, né? Parte ali de passos e aí vai abrindo esse leque. Então a gente tem que sempre estar trocando esse tipo de pensamento. Né? A gente não pode ser sempre só, né? 0, 1, 0, 2. Você tem que ficar realmente, tem que fazer um exercício muito grande, né? De tipo, como a gente está pensando naquele conteúdo, o que a gente está fazendo. Se seja uma tela ou um serviço, como a Lia foi explicando, é bacana a gente pensar, né, exatamente tipo, para quem eu estou fazendo, ou quem vai ser envolvido nesse sonho todo. O framework que a Lia passou aqui, para ver se eu estou adiantando, ele é vivo, então ele depende exclusivamente de vocês, designers, fazerem ele acontecer. A gente propõe, traz algumas ferramentas, mas tudo isso aqui tipo, é uma ferramenta que pode ser encontrada no livro, no site que está aí. Ela só vai funcionar de alguma forma quando vocês usarem. Se vocês usarem e deu certo, a gente está validado. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Você conseguir usar a ferramenta dentro de um cliente que é simplesmente um monte de telinha para amanhã. Eu acho que, de repente, trazer alguns gestores, principalmente do banco, para dentro, falar para eles, a gente tem a capacidade de fazer tudo isso daí, e eles entenderem que a gente consegue entregar tudo isso daí, seria um crescimento para a gente muito grande, porque a gente chega lá, e eu vivi isso com a Lia, ele fez todo um design de serviço com a rede, e no final os caras criam telas. Então a gente chega lá, faz todo o levantamento, tem um processo, mas é raro a gente conseguir fazer esse levantamento. Porque geralmente já está pronto isso daí, que eles fazem lá e entregam para a gente fazer tela. Então deixar isso daí bem claro para eles, que a gente tem a capacidade de fazer, e a gente sabe que a gente precisa de tempo para isso. O que eu vejo esse negócio que depende muito de uma participação muito forte do cliente. O pessoal do lado de cá, você tem toda uma mentalidade trabalhadora deles. Então, eu acho que, além de fazer isso, tem toda a parte de você treinar um pouco o cliente. Você tem a parte de fazer o cliente entender que isso daí é fundamental para você. Esse espaço aqui é interno, justamente para a gente, como designer, ser porta-voz dessa ideia. A gente tem que acreditar primeiro antes de fazer a coisa acontecer e até mesmo entender o processo, para quem não é designer principalmente. E esse é um dos passos mais concretos, né? A gente chegar com os gestores, esse é o primeiro que o designer faz. Essa que o designer trabalha aqui. Se ele vier com umas ideias loucas para você, sabe que ele não está viajando sozinho, né? Tem uma galera invasando, o próprio Bruno citou, né? Essa questão do chakra, é justamente para a gente trazer uma forma mais cultural do que o design funciona na base. A gente não tem cultura disso na BRK, mas o objetivo é ter. Então, nesse ponto, quando a gente começar a trazer essas ferramentas, mano, a gente fez aqui uma conversa, não foi nada diferente disso. Eu fiz um negócio para fazer, a gente estava trocando ideia com as pessoas, levantando as hipóteses e trouxe um monte de coisa aqui, né, nesse papel. Isso aqui é fácil de fazer com o cliente. Mas o cliente não quer isso. Vai fazer, cara. Não tem muito que, tipo, se a gente não tenta, não provoca, não muda. Continua, tipo, o cliente pedindo para você fazer tela. Foi legal. Eu sou novo aqui, essa iniciativa de vocês é bem bacana, porque de onde eu vim, a consultoria, o cliente também, a gente começou a fazer uma coisa lá e eles começaram a tipo, falar a necessidade deles, e assim, eu e mais alguns dois desenvolvedores também estou lá, que ele fala assim, ao invés de você pegar e ler a demanda e começar a codar feito um novo, depois ficar pagando, pega e rabisca. Assim, tipo,
rabiscar, né? A gente é desenvolvedor, a gente cobra, ele, não, calma, rabisca. Aí a gente vai lá, lê, rabisca, lá cria o método para entrar, tal. Aí ele fala assim, agora você vai ver ele distante do quadro. Aí você vê um todo. Nesse, o cliente achou que era um perda de tempo, mas não, a gente conseguiu reduzir muito. Pegou um ganho muito grande nas demandas, nas entregas, com mais qualidade e uma coisa mais importante, não teve folga. Porque entregar rápido é uma entrega. Agora, com qualidade, para não voltar, isso é. Além disso, acho que o nosso papel aqui, os clientes que não tem essa cultura toda de fazer essa pesquisa, de ter um projeto muito mais embasado, trazer toda a questão da importância do usuário nesse processo, acho que aí vai ter que entrar o nosso papel.